aí, rapaziada, aqui é o Guilherme Detoni do segundo ano do curso de História da Unesp de Franca, para trazer para vocês mais um novo episódio do IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. Nessa semana, você irá entender como se deu a polarização partidária nos Estados Unidos da América. Sabemos que hoje o cenário político dos Estados Unidos está dividido, isto é, polarizado. Por polarizado, entendemos que existe uma separação ideológica entre o campo liberal e o conservador, com seus extremos, o que pode ser facilmente percebido nas últimas eleições. Mas nem sempre foi assim. Na década de 1950, o debate acadêmico no país criticava a falta de opção dos eleitores. Isto, pois os dois principais partidos que disputavam as eleições eram ideologicamente semelhantes. Essa semelhança era tão visível que diversos trabalhos previam o declínio ou o fim dos partidos políticos, junto com suas ideologias, dando impressão de fragilidade do sistema partidário. É claro que essa mudança não ocorreu da noite para o dia, e eu hoje vou te explicar como essa transformação se deu no decorrer do século XX. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais um IPAcast. Dentro deste tema de polarização nos Estados Unidos, o artigo escolhido para esse episódio foi Polarização Partidária e a Política Externa nos Estados Unidos, 1936 a 2012, escrito por Camila Feix Vidal, publicado na Revista Brasileira de Ciência Política. A autora inicia comentando que os termos liberalismo e conservadorismo, da forma como são usados hoje, são relativamente novos nos Estados Unidos, surgindo em meados do século XX. Porém, como conceitos não nascem do nada, existiam vertentes que remetiam a esses pensamentos e tradições mais antigas que lhes deram suporte. Desde os primórdios dos Estados Unidos, ainda no debate sobre a Organização Federal Estadunidense em sua fundação, o modelo adotado de república favoreceu o surgimento de dois grupos políticos, havendo os federalistas que priorizavam o governo federal com forte atuação, assim como os antifederalistas, que defendiam a independência dos estados e o governo federal mínimo. Antes, o que hoje conhecemos como conservadorismo poderia ser chamado de paternalismo, com o pensamento de dependência de um estado de bem-estar social, enquanto o liberalismo se assemelhava com o individualismo, que rejeitava tal conceito conservador. Agora, para que essas atuais visões e filosofias políticas pudessem ser legitimadas, algum acontecimento-chave precisou ocorrer, em que a partir desse se iniciou o uso desses rótulos para caracterizar certas ideologias e assim atrelá-las a determinados partidos políticos. Não entender direito? Vamos exemplificar. O liberalismo ganhou força e passou a ser um rótulo ideológico forte a partir do governo de Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata, enquanto o conservadorismo ganhou força a partir dos anos 50, com a formação de uma rede de intelectuais, ativistas e empresários. Pode soar estranho para nós brasileiros do século XXI falar de liberalismo como o oposto de conservadorismo, visto que eles estão próximos dos dias de hoje. Porém, nos Estados Unidos, o liberalismo é progressista, e o que aqui chamamos de liberal, lá nos States é libertário. Então, pensando no liberalismo de forma geral, para esses libertários, o liberalismo significa um governo cada vez maior em um estado totalitário, que retira a propriedade privada para redistribuição, enquanto para os tradicionalistas, o liberalismo significa erosão dos valores cristãos e da tradição norte-americana, indo contra a família tradicional, os papéis de homens e mulheres na sociedade, entre outros pensamentos. Como já foi dito, o conservadorismo atual, sendo o oposto ao liberalismo no sentido gringo do termo, nasceu no fim da década de 50, como reação aos liberais do Partido Democrata, em que apesar de haver antigas raízes desde a própria formação dos Estados Unidos, tal ideologia para a autora foi efetivamente inventada ou construída no período pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de contrapor a ideologia liberal dominante e capturar um partido político com este fim, o Partido Republicano. Vale ressaltar que ambos os partidos dominantes nos Estados Unidos, tanto o republicano quanto o democrata, no decorrer da história deste país, penderam para ambos os lados, em dado momento mais progressista, em outro mais reacionário. Em suas considerações finais, a autora diz que os partidos norte-americanos são instituições bastante complexas e que busca verificar o posicionamento dos partidos a partir da política externa de cada um ao longo dos anos.
Isso que você acabou de escutar foi apenas um apanhado de um artigo da professora doutora Camila Feix Vidal, que teve o extenso e árduo trabalho de compilar em apenas um documento diversos arquivos acerca de defesa, agricultura, economia dos Estados Unidos, assim como uma enorme bagagem de conhecimento que adquiriu ao longo de sua trajetória acadêmica. E aqui eu encerro mais um IPAcast, guys. Como já falei, o artigo traz outras diversas informações muito interessantes que você pode conferir na íntegra. Siga-nos nas redes sociais e compartilhe o IPAcast com seus amigos. Espero que tenham gostado desse episódio. Somos a Universidade Pública levando conhecimento para todos. That is all, folks.